exercício, né? Amém? Vamos lá. Amém? Amém. Você já sabe que Ele é um homem abençoado. Aleluia. Eu quero que você multiplique mais ainda as bênçãos do Senhor sobre a vida dele aqui nessa noite. Glória a Vamos Deus. orar por ele aqui. Grande Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus Todo-Poderoso. Ó Pai, eu peço a Ti que neste momento, ó Deus, venha usar gloriosamente o Teu Filho aqui nessa noite. Meu Pai, vem falar poderosamente através dos lábios, meu Pai, do Teu Filho. Ó Deus, para que possamos sair daqui alimentados, meu Pai, avivados, edificados pela Tua palavra. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, usa o Teu Filho com grande poder e autoridade na Tua palavra aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Adora o Senhor, suas glórias. Estar aqui com os irmãos. Venho acompanhado da minha esposa, Dani, a mãe da que a gente conhece. Aleluia. Minha filha Vitória, e a Lara, glória a Deus. Minha filha Lara, família abençoada que Deus me deu. Amém. E sou muito feliz por isso. Porque o Senhor tem nos abençoado. Quando a bênção de Deus vem, ela é boa, ela é perfeita e agradável para Deus. Aleluia. E ela traduz na vontade de Deus na nossa vida. Bíblia Sagrada, primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Agradeço muito os irmãos. Glória a Deus. Oh, aleluia! O quarto elo da campanha, não é isso? Amém? Quinto elo. Quem já recebeu vitória? Quem já recebeu vitória? Glória a Deus! Todos acharam? Está escrito assim. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Umas folhas ainda, de um lado do outro. Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 9, está escrito assim: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se lhe abriu, e há muitos adversários. Algumas traduções, uma porta ampla e oportuna, uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Pode sentar no seu lugar. Glória a Deus. Adoramos, já falamos com Deus. Agora nós contamos com a misericórdia dele que fala conosco. Amém? Não é aquilo que nós queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. Amém? Com certeza, se o teu coração estiver aberto aí, e o seu coração for com uma terra fértil, a semente vai cair, germinar, gerar frutos, e o nome do Senhor será glorificado. Glória a Deus. Se falamos de porta, obviamente a porta nos remete à chave. Estamos na campanha Chave da Vitória. Aleluia. E se a chave não tiver um lugar para abrir, ela perde a finalidade, não é isso? E o contrário também é verdade. Se tem porta e se não tem chave, o que acontece? A porta permanece fechada. Então nós entendemos que a chave é poder. Glória a A Deus. chave é condição. A chave é autoridade. A porta é oportunidade. Nós vamos ver que a chave está na mão de Deus e a oportunidade está na sua frente. Então nós vamos ver que quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele está falando do contexto da igreja de Éfeso. Quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, nós vamos ver Paulo na sua terceira viagem missionária. E ali aconteceram algumas coisas grandiosas. Portas foram abertas dentro de outras portas. Oportunidades foram criadas e o nome do Senhor é engrandecido por onde o apóstolo passava. Porque nós entendemos que Paulo tinha algumas condições, alguns pré-requisitos que permitiram ele
abrir todas as portas que estavam diante dele. Paulo estava debaixo da obediência. Paulo estava revestido de poder. Paulo estava na direção do Espírito Santo. Paulo tinha ousadia para testemunhar. A mensagem da pregação de Paulo não era demonstração de conhecimento, mas era demonstração de espírito de poder. Paulo não se envergonhava do Evangelho, porque acreditava que o Evangelho era poder de Deus. Então nós vamos ver que aquele homem estava imbuído, armado, equipado para uma grande batalha. Então nada poderia resistir à ação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, e o inimigo não era páreo para ele. Todas as vezes que Satanás se levantava, ele levantava para cair, porque aquele homem estava dotado do poder do Espírito de Deus. E eu quero dizer para você, nós estamos aqui nessa campanha da chave da vitória, mas nada que você receber nessa campanha será suficiente se você não receber uma porção nova do Espírito de Deus sobre a sua vida. Eu quero dizer, se você estiver revestido de poder de Deus, nada nem ninguém atrapalhará a ação de Deus ao seu favor. Eu quero dizer que Deus hoje, Ele quer se aproximar de ti, Ele quer fazer você beber da água limpa, Ele quer revestir você de unção nessa noite. E ainda que você não receba a tua bênção material, você vai levar Jesus para casa, e a unção dele será a sua companhia. Ele fala assim: hoje eu vou te dar uma experiência nova. Glória a Deus. Falou que a invocar o Espírito Santo, eu me alegrei, porque é a confirmação de Deus. Porque nunca foi tão urgente falar da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus nas igrejas. Nós vemos hoje muitos entretenimentos, convenções, congressos, coisas direcionadas para atrair o povo. Vimos as pessoas hoje fazerem festas, fazerem muitas coisas de maneira que queiram agradar. Há quem faça aí o encontro do namoro gospel. Há quem faça aí a tarde da banheira de espuma, alguma coisa parecida. Há quem faça alguma coisa para atrair as pessoas, tem até um argumento. É porque as pessoas precisam ser atraídas para a igreja. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, em Atos dos Apóstolos, nós vimos que não tinha nenhum tipo de som acústico, não havia nenhum tipo de coisa humana, não havia nenhum atrativo humano para atrair as pessoas. Havia poder do Espírito Santo de Deus para curar, para salvar, para transformar o homem. E não mais do jeito de hoje, o que enche igreja, muitas vezes, meu irmão, não vai ser coisas que o homem agrada. O que enche igreja é o que transforma o homem, é o poder de Deus na igreja, é o batismo do Espírito Santo, é a transformação de vida, é a necessário. Quando o apóstolo Paulo chega, Paulo não desprezava nenhuma oportunidade. Ele não desprezava os dias dos humildes começos, como diz a Bíblia. A oportunidade que surgia, ele aproveitava. A Bíblia diz que enquanto estava preso, toda a guarda pretoriana conheceu o Evangelho, porque ele poderia estar ali reclamando naquela prisão, dizendo que Deus tinha sido injusto com ele, como muitas pessoas fazem. Ele poderia muitas vezes estar reclamando da vida, poderia estar ali talvez tentando abandonar o chamado, desistir. Mas todas as vezes que mudava o turno de guardas, ele falava: Jesus é o Senhor, e Ele pode transformar a sua vida. Toda vez que chegava alguém novo, você já ouviu falar de Jesus, de maneira que toda a guarda conheceu o nome de Jesus. Sabe por quê? Ele aproveitava as oportunidades. Glória a Deus. Ele não desprezava nenhuma chance que se apresentava diante dele. Ele pegava e acolhia aquela chance. Há quem fique nos dias de hoje buscando a oportunidade, mas ninguém me dá oportunidade, ninguém me chama, ninguém me escolhe. A oportunidade nós que criamos. Glória a Deus. Há pessoas que imaginam que eu fazer as coisas num grande palanque, num grande público, mas às vezes você vai perceber que começando pequeno, Deus vai te fazer grande. Aleluia. Começando na humildade, Deus vai exaltar com a cabeça sobre a terra. Vai começando, aleluia, começando naquele culto do lar, é aquela visita ao hospital, que Deus vai começar a usar a tua vida com poder e autoridade. E daqui a pouco você vai entender que Deus te chamou para isso e coisas maiores Ele fará. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que ele, quando chega, ele pergunta para alguns discípulos assim, lá em Éfeso:
Vocês receberam o Espírito Santo quando cresces? Eles falaram assim: nós nem sabemos que há Espírito Santo, ou não sabemos ainda que chegou o tempo do cumprimento da profecia de Joel 2:28. Não sabemos ainda que chegou o tempo de receber essa promessa. Eles estavam não alheios, mas porque ainda não tiveram a oportunidade de receber. Então Paulo chegou na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, que era a segunda maior cidade daquele tempo, uma cidade que contava com mais de 250 milhões de pessoas, pessoas que estavam atraídas para os grandes teatros da época, pessoas que acompanhavam lutas dos gladiadores, pessoas que estavam atrás das filosofias dos gregos, pessoas que estavam atrás das novidades. E ali, até então, não tinha nenhuma manifestação do Espírito Santo. O que era famoso ali era um mágico que fazia algum encantamento, que fazia algum ilusionismo ali, atraía as pessoas. As pessoas não tinham conhecimento de quem era o Espírito Santo, as pessoas não tinham conhecimento de cura divina, as pessoas não tinham conhecimento de transformação de vida, até que chega Paulo em Éfeso. E ele chega perguntando para os crentes: vocês conhecem o Espírito Santo? Vocês receberam? Não sabemos. E ele impôs a mão sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram 12 homens, mais ou menos. Eu tenho certeza que aqueles homens ali eram fiéis a Deus, eles faziam a vontade de Deus, mas eles ainda não tinham revestimento de poder, eles não tinham ainda o credenciamento que vinha do alto. Eu tenho certeza que a cidade de Éfeso nunca mais foi a mesma com a descida do Espírito Santo. Você não vai precisar talvez de muita coisa, você não vai precisar talvez de muito curso, nem de muita influência. Basta ter a porção do Espírito Santo dentro da tua vida, e as portas vão se abrir ao teu favor. Eu quero crer que hoje o Senhor vai te batizar. Eu quero crer que hoje você vai falar línguas estranhas. Eu quero crer que hoje o poder do alto vai descer sobre você. Você vai ter autoridade do Espírito Santo, e jamais a sua vida será a mesma. Diga assim: eu creio, Senhor, nessa promessa. Aleluia, eu creio que hoje vou receber algo novo de Deus. Aleluia. Ele está aqui para fazer. Ele está aqui para operar. Ele está aqui para fazer algo que você não imaginava que ele fazer. Ele está aqui para fazer algo surpreendente ao teu favor. O texto que nós lemos diz: porque uma porta grande, uma porta ampla me abriu. Grande e eficaz, duas características. A porta era grande e era também eficaz. Eficaz é que se cumpre uma finalidade. Na tradução da tua Bíblia talvez está escrita aí porta oportuna. Oportuna é que chega no tempo certo. Eu posso definir que a bênção de Deus é aquela que chega para cumprir uma finalidade, e ela chega no tempo certo. Aleluia. Por quê? Deus. Porque essa bênção de Deus chega e você não está preparado para administrar, ela não é bênção completa. Ela não está na plenitude. Então Deus primeiro te prepara para receber a vitória. Então se você não recebeu ainda aquilo que você está buscando, é porque Deus está te moldando ainda. Porque não quer que você... Aleluia. A bênção de Deus vai chegar no tempo certo, no tempo oportuno. No tempo em que você vai receber essa bênção e não vai perder por nada. No tempo em que você vai poder glorificar a Deus e usar essa bênção para uma finalidade útil. Outra coisa é que a bênção tem que ter a cumprir uma finalidade. Deus ele não faz e não fez nenhum tipo de milagre para ostentar. O Senhor ele não tinha nenhum propósito de fazer cura, de fazer nada que não seja o que não fosse para cumprir um propósito. Ele curava porque tinha alguém enfermo. Ele trazia providência porque tinha uma necessidade. Ele fazia o cego enxergar porque ele não enxergava. Ele fazia o paralítico andar porque ele tinha necessidade de andar. Ou seja, a bênção de Deus vem para cumprir uma necessidade. Vem para cumprir uma finalidade. Aleluia. Então quando Deus te abençoar, Ele tem um propósito, que você use a bênção que Ele te dá para cumprir uma finalidade. O que Deus te deu não é para você guardar uma caixinha. Aleluia. O talento que Deus dispensou a você não é para você esconder, é para você utilizar, para você ser útil, para você ser bênção, para você repartir com aquele que não tem, para você usufruir disso de maneira sábia. Aleluia. Deus está falando com pessoas aqui que vai trazer coisa tão grande para a tua vida que você vai entender que não é para o seu uso, é para o uso de outro. Você é o instrumento de Deus na terra, e o Senhor vai te levantar nessa geração para fazer coisas extraordinárias para Ele.
te falar essa verdade. Toda vez que você receber uma mesa de Deus, alguma coisa, alguém vai se levantar contra ti. A unção de Deus atrai inimigos. A unção de Deus atrai invejosos. A unção de Deus atrai perseguidores. O talento que Deus te dá atrai crítica. As coisas que Deus te dá vai atrair uma série de coisas que vão tentar parar você. Mas entenda que toda vez que se levantar alguma coisa para te parar, Deus está sustentando você pela mão de Deus. Eu quero te dizer que por mais que se levante e venham pelo caminho, os 7 vão ter que bater em retirada por Deus maior. Pode ter certeza que aquilo que Deus te dá na mão, Ele não vai deixar ninguém roubar. Porque as minhas ovelhas vão dar minha voz e eu as chamo pelo nome e jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Você escolhido de Deus, falando de abril e há muitos adversários. Por que eu estou falando de porta e não de chave? Porque eu tenho certeza que a chave da vitória Deus já te deu. O próximo passo é passar pela porta. Então já vou adiantar o processo. Se você não recebeu a vitória ainda, se a porta não se abriu com essa chave, porque se tiver chave, não tiver porta, não tem adianta a chave, não. Chave é condição, porta é oportunidade. É como se você tivesse muito dinheiro e não tivesse nada para comprar. O que adianta milhões de dólares no deserto? Morre de sede com dólares no bolso, com barra de ouro na mochila. Não adianta deixar se não tem oportunidade. E o contrário também é verdadeiro. O que adianta ter muitas portas se não ter a chave? É como se você chegasse numa concessionária de veículos importados e não tivesse grana, como é o meu caso, veículo importado, né? Você tem a possibilidade, mas você tem o dinheiro. Meu Deus. Por isso, chave e porta não juntas. Diga para o teu irmão, diga para ele, você vai receber a porta. Mentira, você vai receber a chave. Você vai precisar de uma porta. Aleluia! Deus vai criar as oportunidades para você. Pode falar. Se não chegou ainda, espera um pouco mais, porque Ele é fiel e não vai acabar. As condições Deus vai preparar para a tua vida e você vai ver que valeu a pena ter se esforçado um pouco mais, perseverado. Valeu a pena ter ficado firme, ter pagado um preço. Valeu a pena ter passado noite chorando na presença de Deus. Valeu a pena ter saído da tua casa uma quarta-feira, aleluia. Porque, aleluia, as condições Deus tem preparado para a tua vida. Muitos adversários. Ele tinha uma certeza, a porta é grande, a oportunidade é maravilhosa. Mas os adversários e as pessoas que vão se levantar contra. E ele de pronto, ele começa a encontrar dificuldades. A porta se abriu, a primeira porta foi a porta do revestimento do poder. Aleluia. Foi a porta daquela que você diz assim, eu recebi de graça e estou dando que é de graça. Ele recebeu a autoridade de Deus com imposição de mãos e agora ele impõe as mãos sobre as pessoas e fala assim, recebe o Espírito Santo. Ele não vende, ele não troca, ele recebeu de graça, ele está agora colocando as mãos e transferindo e sendo usado por Deus agora para dizer, tem autoridade do Espírito Santo. E as pessoas agora começam, como ele, a falar em línguas e a profetizar. Glória a Deus, a primeira porta já se abriu. Glória a Deus. Alguém proporciona pela oportunidade de ir para a sinagoga. Ele ficou por 3 meses pregando a palavra na sinagoga. A sinagoga era juntamente de judeus. E judeus se reuniam somente no sábado. Então a porta se abriu, uma porta tímidazinha. Culto só no sábado, só para judeu. Mas ele não despreza a oportunidade. O objetivo dele é que a palavra se propagasse por todo mundo. Mas ele estava ali todo sábado pregando a palavra de Deus. Mas ali, na sinagoga, se levantaram alguns que endureceram o coração, que foram desobedientes e começaram a falar mal do caminho. Ele estava pregando na sinagoga e alguém falando mal.
quando a situação aperta, é sinal que Deus está movendo outra coisa ao teu favor. Glória a Deus. Não significa que você vai ficar ali para sempre. Daqui a pouco o Senhor ele vai abrir o caminho para você. Quando você perceber que não tem mais chance, que não tem mais jeito, está sem saída, está insuportável, Deus ele te favorece, fala: meu filho, foi bom você ter aguardado, porque eu preparei para você algo bem maior e bem melhor. O que Deus tem para ti, depois dessa prova, é bem maior, é bem melhor. Você que crê, glorifica a Deus. Na sinagoga, adversários, críticos, e só no sábado, e não atingia grego, só judeu, não atingiu gentios. Daqui a pouco, ele se retirou do meio deles e foi para a escola de um fulano chamado Tirano, uma escola de filosofia da época, onde se juntavam as pessoas para discutir as coisas atuais e discutir sobre as coisas e os pensamentos dos filósofos da época. E ali ele teve uma liberdade, ele ficou ali por 2 anos. 2 anos pregando a palavra de Deus. E foi tão bom estar ali, num lugar que não era apropriado para culto, que não era uma igreja, mas era um lugar onde as pessoas iam para saber das novidades, encontravam um pregador cheio do poder do Espírito Santo de Deus para anunciar o caminho que leva ao céu. De maneira que toda a Ásia conheceu o Evangelho. Já imaginou? Porque Éfeso era uma cidade turística, uma cidade onde todo mundo ia para ali. As pessoas tinham como um alvo, como um destino de viagem em Éfeso. Não por conta de Paulo, porque até então Paulo não era o pregador, ele estava ali de passagem, era só viagem missionária. Mas ali tinha um templo de uma deusa chamada Diana. Ali tinha uma série de coisas que as pessoas costumavam fazer que atraíam multidões. De maneira que ele encontra naquele lugar a oportunidade de pegar Jesus crucificado. E as pessoas começaram a entender que havia um Deus poderoso, que era maior que a deusa Diana, que era maior do que todos os deuses falsos que existiam, que ele tinha poder para curar, para libertar, para transformar a vida do homem. E isso se deu neste lugar. E todos conheceram, toda a Ásia conheceu o poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver que essa porta se abriu, a porta da pregação do Evangelho. Lá em Colossenses capítulo 4, Paulo pede oração para que fosse aberto para ele a porta da palavra. Não estava falando para abrir a porta da igreja, mas uma oportunidade para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele está pedindo uma oportunidade para fazer a vontade de Deus. O que eu quero dizer com isso é que muitos de nós às vezes estamos muito apegados com as coisas desse mundo. Nós fazemos planos, fazemos projetos, nós desenhamos a nossa vida só para essa terra, só para essa vida. E a Bíblia vai dizer que se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis entre os homens. Por isso nós temos que ajuntar tesouro no céu, onde a ferrugem não destrói, aleluia, onde a traça não corrói. É por isso que nós temos que ajudar um tesouro na glória. É por isso que nós temos que fazer a vontade de Deus e cumprir a vontade dele aqui na terra, enquanto é tempo, enquanto você tem vida, enquanto você tem saúde. Não que seja errado você estudar e planejar a sua vida, mas você tem que considerar que Deus te chamou com um propósito, que Ele quer te usar nessa vida. Ele já te deu a palavra, Ele já te deu a unção, Ele já te credenciou pelo Espírito. Por isso hoje Ele quer levantar pessoas aqui para ir no campo missionário. Ele levantou aqui pessoas aqui para fazer a obra dele. Ele levantou pessoas aqui com unção poderosa. Ele já distribuiu dons espirituais. Ele quer que você tome hoje posição e assume hoje a tua condição de servo dele, porque Ele quer fazer coisas extraordinárias na sua vida. Deus quer. Está escrito assim que Deus, por intermédio de Paulo, fazia coisas extraordinárias, a ponto de pegar um lenço de seu uso pessoal e os seus aventais, e colocando sobre os enfermos, eles eram curados.
a porta do milagre. Até então o povo não estava acostumado com isso. Haviam pessoas que enganavam o povo com as artes mágicas. Havia um lugar onde se tinham batalhas entre gladiadores. As pessoas, é interessante como se tratava o gladiador. Ele era tido como escravo. E ele era treinado para esse espetáculo público. E quando os gladiadores começavam a se atracar naquele campo, sob olhares de milhares de pessoas, um iria sair morto. E as pessoas, elas se encantavam com isso. Parece que as pessoas tinham sede de sangue. E a população lotava aqueles locais destinados para aquele fim. E ficavam ali para ver um vencer e o outro morrer. E havia uma coisa que livrava aquele gladiador da morte. Quando aquele que estava vencendo colocava a espada no seu pescoço, olhava para a população, eles faziam um tinindo, faziam joia, e aí aquele gladiador concedia vida, ele não matava. Ou então as pessoas levantavam a mão com o punho cerrado para cima, dizendo: dá vida para ele, dá uma chance para ele. Mas na maioria das vezes as pessoas faziam um tinindo para baixo, para que ele fosse morto, porque as pessoas tinham sede de sangue. Era o espetáculo da época. As pessoas se agradavam disso. Eles tinham já na agenda: olha, sábado vai ter aquele evento e alguém vai morrer. Um gladiador vai morrer. Alguém vai perder a vida. E por isso que Paulo faz algo semelhante. Ele diz assim: que nós fomos considerados como espetáculo ao mundo. E a morte de alguém era um espetáculo. O sofrimento de alguém era um espetáculo. Mas vem agora alguém pregando o evangelho, o poder de Deus para salvar o homem, para dizer que a vida era um espetáculo. Que alguém morreu, aleluia. Que aquele que morreu por causa de alguém, ele ressuscitou ao terceiro dia e estava vivo à direita de Deus. Que aquele que morreu, ele derramou o sangue inocente. Mas vai de nós que porque havia um cemitério destinado para os gladiadores. Mas Paulo chega: olha, alguém morreu também. E ele foi posto como espetáculo ao mundo, ridicularizado numa cruz, envergonhado. Mas ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu todas as coisas. E é por isso que eu anuncio esse Jesus que está bem vivo aqui. Para a igreja de Éfeso, o povo de Éfeso. Era tudo novo. O povo que estava acostumado com as mágicas, era tudo ilusão. As pessoas pagavam caro para assistir alguém enganando o outro. E ele chega para fazer milagre no nome de Jesus. E chegava alguém enfermo, curava. E alguém possesso do espírito maligno era liberto. E as pessoas falaram: peraí, eu conhecia que esse não andava, mas agora eu estou vendo andando. Esse era cego, mas agora está enxergando. Esse não falava, mas agora está falando. Esse era atormentado de espírito, mas agora está em pleno e perfeito juízo. Porque chegou alguém aqui pregando Jesus, aleluia. E esse Jesus libertou essa vida. E aquilo começou a atrair a multidão. O milagre começou a atrair a multidão. O povo começou a vir para Jesus. As pessoas vinham publicamente confessando o pecado. A porta da salvação abriu. Aleluia. Por isso que Deus, quando abre uma porta, Ele abre a Glória a porta Deus. dentro de outra porta. Amém. Deus, Ele vai criando uma oportunidade para o homem, uma após a outra. Então Ele começou com uma porta, passou por daqui a pouco, porta do arrependimento. O povo vinha confessando publicamente os seus pecados, se entregando a Jesus, confessando publicamente que Jesus era o Senhor. Eles iam confessando que Jesus era poderoso, que Ele era exaltado, e eles reconheciam a sua condição de pecador e se inclinavam diante de daquele que recebe e merece toda a exaltação. E quando eles faziam isso, tinham alguns filhos de Seba, 7 filhos de Seba, que eram sacerdotes. E eles vendo aquilo, eles ficaram encantados com aquilo que Paulo fazia. Só que eles tomaram uma iniciativa totalmente errada, pastor Paulo Carvalho. Eles chegaram diante de alguém possesso do espírito imundo e maligno e disseram assim: eu desconjuro pelo Jesus que Paulo prega. Eles viram Paulo fazer isso. E Paulo consegue fazer no nome de Jesus, tanto que eles aprenderam a regra, mas não tinham essência.
Eu te expulso, sai dele agora pelo Jesus que for prega. O espírito maligno que estava na vida daquele homem disse assim: eu conheço bem quem é Jesus e também sei bem quem é Paulo, mas vocês quem sois? E eles, inflamados contra aqueles homens, cortaram ele do corpo, tiraram a roupa dele, saíram feridos e nus, envergonhados. E caiu um grande temor sobre aquele povo, porque eles estavam acostumados com a fórmula da mágica, estavam acostumados com alguma coisa que trazia grande vulto, ou trazia alguma renda, ou enganava o povo. Mas chegou alguém falando a verdade e fazendo aquilo que Jesus havia determinado. E quando fizeram aquilo, eles fizeram pela fórmula, mas não tinham a essência. Para fazer as coisas de Deus não basta ter fórmula, não basta ter curso, não basta ter credencial, não basta ter carteirinha, não basta ter tempo de crente. Tem que ter a essência de Deus, tem que ter vida consagrada, tem que ter vida no altar, tem que ter vida de oração, tem que ter vida. Isso é a chave que abre a porta do céu para fazer milagre no nome de Jesus. Para fazer as coisas de Deus é muito importante que se tenha curso, que se tenha técnica. É muito importante que se tenha formação. Mas tudo isso é nada se não tiver essência de Deus. Glória a Deus. Porque um discurso bem elaborado na técnica da oratória, na técnica, na regra da homilética, usando a hermenêutica e tudo aquilo que se aprende no curso de teologia, sem unção, pode ser até um discurso bonito, mas não provoca transformação na vida de ninguém. Por isso que nós urgentemente precisamos do Espírito Santo. Tenha liberdade nos cultos da igreja do Brasil. Aleluia. Espírito Santo, volte a ter autoridade e primazia nas nossas reuniões. Espírito Santo, seja o primeiro dos cultos. Aleluia. Porque tem uma época que as pessoas estão engessando Jesus. O Espírito Santo ele fica até sem jeito de entrar em determinadas igrejas, porque a regra está sobrepondo a direção do Espírito. Muitas vezes a condução é do homem. Faz assim porque eu aprendi assim, no curso eu aprendi assim. É assim que se faz, irmãos. Igreja não é ajuntamento que se faz por aí. Igreja não é clube social. Igreja não se pode fazer como se fosse um programa de auditório. Igreja não é picadeiro. Aleluia, as coisas não podem ser feitas de qualquer maneira. Primeira coisa que tem que se ter é joelho no chão, é vida no altar. Aí Deus começa a fazer a transformação de vidas. E aleluia, o poder de Deus se manifesta e a glória dele é revelada. Às vezes a gente se perde com tanta coisa. Vamos fazer isso porque assim atrai jovens. Vamos fazer o funk gospel porque atrai jovens. Meu Deus. Vamos fazer a dança do ventre porque atrai a jovens. Vamos fazer a dança de salão que atrai a terceira idade. Vamos fazer alguma coisa vamos fazer um forró bodó que atrai aqueles que dançavam lá no Relabucho quando era no mundo. Não precisa disso. Não precisa disso. O que vai atrair aleluia, a presença de Deus, a presença dos homens na igreja, é a presença de Deus. Não adianta inventar, meu filho. É na simplicidade e no poder do Evangelho que se fala assim. Não adianta. Não adianta. Eu passei, irmãos. Eu vou contar rapidinho o que aconteceu, não é bem rápido. Nasci num evangélico cristão. Algumas pessoas que me conhecem que vão a Veracruz. E eu fui criado aqui na igreja Assembleia de Deus, aqui no Parque Jardim, aqui na cidade. E com 12 anos eu comecei a tocar baixo ali na igreja. Com 16 anos eu desviei do evangelho. Eu comecei a tocar pagode, tocava cavaquinho em alguns lugares aí. Tocava e fiquei 5 anos, os piores 5 anos da minha vida. Porque quem conhece o evangelho sofre dobrado. 5 anos, os piores anos da minha vida. O lado bom que eu posso escolher disso é que eu não quero voltar para lá nunca mais. Mas quando logo eu voltei para Jesus, as pessoas colocaram um cavaquinho na minha mão. Vamos fazer um grupo de pagode na igreja. Vamos fazer um negócio assim. Aí eu comecei. Mas eu percebi, peraí.
que vai atrair ninguém para a igreja. Não é um movimento novo. Não é isso que vai atrair jovem. Porque o jovem, quando ele tem sede de Deus, ele vê Deus no ambiente, ele vem. Mesmo sem funk, mesmo sem pagode, mesmo sem coisa do mundo. Ele vem porque ele quer Jesus, é isso que importa. Ele vem porque ele quer mudança de vida, ele quer a essência de Deus dentro dele, é isso que transforma o homem. E logo eu não quero isso. Não quero. Eu quero ver o paralítico andar, cego enxergar. Eu quero ver o poder do Espírito Santo. Eu quero ver o homem que matava, não matar mais. Aquele que roubava, não roubar mais. Eu quero ver a prostituta se convertendo e se transformando numa missionária. Eu quero ver aquele que dançava, e aleluia, agora sendo instrumento de Deus para fazer a vontade dele. Eu quero ver aquele que era drogado, embriagado do Espírito Santo. É isso que eu quero. Estou fazendo movimentos aí que é coisa igual ao mundo. Tem culto aí que é a mesma coisa de um baile no mundo, e nós não precisamos disso. Nós precisamos de voltar à prática de oração. É joelho no chão, é vida, aleluia, no altar. Aleluia, é aquela profecia que vem do céu, não é profetada. É vida que de fato tem a vida no altar, é usada por Deus com autoridade. É o jeito que se abre a porta para o Espírito Santo. E a porta que vai abrir é através da oração e da vida no altar. Não adianta tentar enganar o doce Espírito Santo, ele sabe. Ele sabe onde pousa, ele sabe aonde repousa, ele sabe onde ele pode entrar. E nós precisamos mais do que nunca é permitir que a chave da oração, que é a minha chave da vitória, a chave da obediência, a chave da perseverança, a chave que vai abrir a porta de uma vida com Deus. Nós vamos ver que, para finalizar, eu não vou seguir do texto, mas quando ele disse: eu os conjuro pelo Jesus que Paulo prega, ele foi envergonhado. E aqui nós podemos fazer uma inferência de que, para fazer a vontade de Deus, tem que ser reconhecido no céu, tem que ser reconhecido na terra e tem que ser reconhecido no inferno. E o teu nome precisa ser reconhecido nos três ambientes. Repita comigo: meu nome precisa ser reconhecido no céu, respeitado na terra e temido no inferno. Glória a Deus. Quando os discípulos saíram na grande comissão, 70 homens pregando o evangelho, eles voltaram alegres e falaram: Jesus, nós estamos muito felizes porque os demônios nos submetem. Jesus falou assim: eu vi Satanás cair como um raio, mas alegrai-vos antes em teu nome arrolado do céu. Maior alegria, o nome arrolado do céu. O teu nome tem que estar no livro da vida. Talvez o teu nome não está nas páginas sociais. Talvez o teu nome não está nas redes sociais. Talvez o teu nome não está em nenhuma placa de anúncio. Talvez o teu nome não está em nenhum convite especial. Mas se o seu nome estiver lá, o teu nome precisa ser reconhecido na terra. As pessoas precisam ver que você é crente, não porque você carrega a maior Bíblia, não porque você usa uma gravata e você usa um saião lá no pé. As pessoas têm que reconhecer pela essência de Deus em você. Aleluia! Nome reconhecido. Glória a Deus! Assim como Eliseu passava por Sunem, aquela mulher dizia: eis que passa sempre por nós um santo homem de Deus. Aleluia! É reconhecido na rua que você mora. Como é que o teu nome é reconhecido lá na escola? O teu nome lá no trabalho. Ah, você é reconhecido como aquele que falta sempre, aquele que dá chapéu no serviço, aquele morcego. Você é reconhecido como aquela pessoa que fala palavrão, que fica na roda dos escarnecedores. Como é que é o teu nome? Aquele que fica devendo na praça. Como é que é o teu nome na terra? Teu nome tem que ser reconhecido na terra e temido no inferno. Porque os demônios deram a dica: eu sei quem é Jesus e muito bem quem é Paulo. Como se dissesse: um desse povo chega, nós temos que pegar nossa trouxa e ir embora. Porque esse homem tem a essência de Deus. Ele foi perseguidor da igreja, mas hoje ele tem um contato íntimo com o Pai Celestial. E aonde ele entra, o demônio tem que sair. Glória a Deus! Aleluia! Está preparado para ter o nome do céu?
receber uma porção nova de Deus aqui? Quem quer ser batizado com o Espírito Santo aqui? Quem quer receber um renovo de Deus aqui? Não depende do pregador. Não depende das palavras de ordem que eu vou dar. Não depende das canções que vamos cantar. Não depende de nada que eu vá fazer. Mas depende do tamanho da sede que você tem de Deus. O tamanho da tua sede vai determinar a porção exata que Deus vai derramar sobre a tua vida. O tanto que você quer se apegar é o tanto que Deus vai liberar sobre você aqui hoje. Eu quero que você feche. Aleluia. Feche os seus olhos. E você vai dizer para Deus o que você quer dele hoje. No plano espiritual, sabe por quê? A chave da tua vitória já foi liberada. Só que se você não tiver aquilo que Deus propôs para você hoje, a tua vitória vai ser mesmo que nada. Por isso, se você que há muito tempo não fala em mistérios com Deus, já não sente mais a presença dele, a tua vida tem sido qualquer coisa. Talvez você entrou aqui dizendo: hoje é o último dia que eu vou naquela igreja. Talvez você está pensando em abandonar o barco, largar o ministério, tirar a mão parado. Talvez você está pensando em um tanto de coisa. Talvez o teu casamento está em crise. Talvez o teu filho está perdido. Talvez a tua história está sendo uma história ruim. Mas eu vou mandar lá no cremaço, levantar lá bacana, leve a sério. Deus tem algo hoje para a tua vida. Ele vai liberar um azeite fresco da oliveira. E a tua vida vai ser tomada hoje. Começa agora a falar com Deus que você precisa dele. Começa agora
Mesmo não havendo recursos, aquele que tem na sua mão a chave de Davi, que abre porta e ninguém fecha. Ele abre uma oportunidade nova para esse ministério. Não, que a mão de Deus fez isso. Ele faz coisa grande neste ano. Você não aproveita para curar o enfermo, Senhor. Glória a Deus. Espera a enfermidade agora. Senhor, aproveita, meu Deus, que vai renovar essa vida que estava fraca e desanimada. E dá-nos, ó Deus querido, uma porção nova nessa noite. E que todos saibam, Pai amado, que o Senhor visitou a tua igreja para nunca mais sair de maneira especial. E que o Espírito Santo encontre lugar para em cada vida, de maneira que cada homem, cada jovem, cada mulher seja, Pai amado, tomado pela tua presença, a ponto, Pai querido, de transpirar a essência do Senhor pronto para ser. Glória a Deus. Já aleluia. Quando eu vi você levantar essa mão mais alto que você puder, mais alto que você puder. As tuas mãos ergas. Jesus não foi embora do culto. Jesus não foi embora do culto. Pessoas aqui ficarão irreconhecíveis. Pessoas dirão ao meu respeito: quem te viu, quem te vê. Chegou o
no mesmo Espírito, meus amados. Toma de posse na tua mão a chave da vitória. Cadê? Quem trouxe? Quem trouxe? Aleluia. Toma aí, pega aí. A campanha está tão forte, está tão verdadeira. Deus verdadeiramente direcionou essa campanha, que tem chave de irmão que até partiu. Sabe o que é isso? Tanta inveja, tanto levante. Mas tem mais chave aqui. É por isso que Deus tocou meu coração para me trazer 150 chaves. Porque até no final da campanha não vai ficar nenhuma aqui. Sem a chave você não sai daqui. Pega a chave na tua mão.